Fechar os olhos para a gente iniciar o trabalho. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo no livro dos Espíritos. Agradecendo, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos superiores que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Senhor, que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam conosco, envolvendo também os nossos familiares, os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui. Pedimos também, Senhor, pelo nosso planeta que está passando por uma situação bem complicada. Que o planeta, Senhor, possa, o mais rápido possível, se libertar desse problema, desta pandemia, e também, Senhor, desta guerra que está preocupando o resto da humanidade. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção estejam conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Questão 579. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Resposta. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sabe-o, crede. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento de Deus, que Deus tem do futuro, mas que não vos é concebido. Bom, como Deus sabe tudo, e como a gente falou na reunião anterior, que Deus tem vários planos, não tem só um plano, não. Ele tem o plano A, repito, plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. Um número de planos suficientes para que, se alguém falhar por conta do seu livre-arbítrio, esse restante do plano vai ter que funcionar um deles, qualquer um deles, mas vai ter que funcionar. Então, Mesma hora, eu me lembrei, me veio imediatamente que a gente conversou na aula passada. sim, isso. Então, é isso que acontece. E Deus sabe, se é tanto Deus sabe, porque prepara, se vai falhar ou não, que Deus prepara outros planos. Prepara outros planos. Porque, como ele mesmo deu o livre-arbítrio para nós, ele fica aguardando a nossa decisão e dependendo da decisão, tem outros planos para poder resolver a questão. Agora, o que vai acontecer, aquilo que está determinado a acontecer, vai acontecer, ninguém consegue demover isso. Muito bem. 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Resposta: não, porque traz experiência adquirida. Não, o espírito superior, né, não pode ficar apreensivo, porque ele sabe que vai cumprir. Sabe que vai cumprir. Assim como Deus sabe que aquilo que tem que acontecer vai acontecer, o espírito superior, né, mais elevado, que resolveu assumir determinada missão importante, ele não vai desistir nunca. Mesmo, repito, em reuniões anteriores, mesmo com o sacrifício próprio dele. Mas mesmo sacrificando, aí mesmo aqui a missão está concluída. Cristo não cumpriu a missão dele, mesmo sacrificado. Na cruz ele não diz assim, está consumado. Foi o que ele quis dizer com está consumado. Quis dizer o seguinte, a missão está cumprida, plenamente cumprida. Plenamente cumprida, está consumada. Então, eles... E Sócrates? Sócrates dizia que o camarada tinha tanta confiança em si
na sua evolução, Sócrates, e confiança de que existia um mundo espiritual, que ele tinha certeza, ele afirmava, que ele iria sair daqui e iria para uma vida plena após a morte, de felicidade. Tinha certeza plena, porque ele sabia. Ele tinha certeza absoluta daquilo que estava fazendo, daquilo que estava pregando, assim como Jesus, né? Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, esse povo aí. Francisco de Assis, etc, etc. Francisco de Cândido Xavier, Divaldo Franco, e etc. Até porque, Sandra, além deles serem extremamente perfeitos, eles têm por trás deles, espiritualmente falando, entidades que vão ajudar para que aquilo se conclua. Segundo alguns estudos, Paulo era assessorado diretamente por Jesus. Olha a maravilha. Assessorado diretamente por Jesus. Por isso é que ele dizia, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ele queria dizer que Cristo assumia o controle dele total. O controle total dele. Isto realmente é uma maravilha. Né? Assim como Sócrates dizia que tinha uma voz que o acompanhava, que o orientava. Como Chico Xavier tinha uma outra voz, Emmanuel, como Divaldo tem Joana, e outros grandes mestres que, apesar de, às vezes, não ver, não escutar a voz do protetor, ele tinha a intuição, né, de como eles queriam que a coisa fosse acontecer. Pergunta, Sandra? Comentários? Não, essa parte está bem clara para Tá mim. claro. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Resposta. Como falseadas por eles próprios. Isso aqui encaixa tudo. Como se falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mistério se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, às vezes, também às vezes que ele está dizendo, um ensinamento que... Vamos fazer um parênteses. Várias ideias de grandes gênios, quando lançadas, foram motivos de chacota, de zombaria. Aí o que foi que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, foi se descobrindo que aquele fulano de tal lá estava com a verdade. Então, pode ser que isso aconteça, mas pode ser também que às vezes que ele está dizendo, esses ensinamentos são falseados por eles próprios. Eles pensam uma coisa e podem interpretar de forma errônea, e essa interpretação errônea pode conter erros. Pode conter erros. Mas olha só, eles assumiram a missão, mas pelo menos uma grande parte da missão eles cumpriram. Pelo menos grande parte da missão eles cumpriram. E isso acontece. Né? Às vezes, quando o espírito não é muito evoluído, ele é evoluído, mas não é tanto, ele pode aqui e acolá se enganar em algumas conclusões.
né? Isso acontece. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Resposta. É sem contestação possível. Uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve mais do que o pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter dos filhos, do filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que eles estavam ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha só, a gente, algum tempo atrás, nós falamos sobre anjos guardiões. Lembra? Sim, sim, lembro. Anjo de guarda, anjos, espíritos protetores. Os pais são espíritos protetores encarnados. E os protetores e os espíritos protetores, o que eles fazem? Dirigem, agora eu estou falando dos que estão do lado de lá, dirigem os nossos passos na senda do bem. E os espíritos protetores encarnados, que são nossos pais, nossos amigos, nossos parentes, ó, eles orientam-nos para a senda do bem. Então, a gente pode ter dois tipos de protetores. Os protetores desencarnados, que é o mais normal, e os protetores desencarnados. Aliás, desencarnados e os encarnados, como a gente está vendo aqui. Aliás, a paternidade e a maternidade são missões enormes, grandes missões, que às vezes ninguém dá muito valor, não, né? Não está querendo dar muito valor, não. E ele diz aqui que ele entrega, o Pai do céu entrega os filhos para os pais em idades de débil, em idade bem, organização bem frágil, a fim de que o caráter seja moldado. Kardec diz que Kardec diz que educar é moldar o caráter. É como se fosse a criança fosse um barro e os pais fossem moldando a criança, né? E ajeitando aqui, pega o barro. Lembra de Deus com Adão? Pegou o barro, aí foi moldando, moldando aqui, moldando acolá. Pouco tempo depois ele fez um bonequinho de barro, né? E depois deu vida a esse bonequinho. Soprou nas narinas, que representa o sopro da espiritualidade. Quando sopra nas narinas do homem de barro, ele começa a agir, a animar. Ou seja, ele foi animado, o bolão de barro moldado foi agitado, animado pelo espírito. Aquele sopro, o espírito representa o sopro. Então, aquele sopro nas narinas representa o espírito dando movimento à matéria, que acabava de ser moldada. Os pais representam isso. É como se fosse a criança fosse um barro e os pais fossem moldando ele e formando neles o caráter. Então, a missão dos pais, aliás, a missão do professor, a missão dos pais, a missão do policial, a missão do juiz, todas as classes a missão do gari, do carteiro, todas as missões são importantes. E elas
ajudam na evolução dos outros que estão em volta. Quando a gente vai cumprindo a nossa missão, mais humilde que seja, nós estamos ajudando na evolução dos que estão em nossa volta, da nossa própria evolução e a evolução do universo, contribuindo para a perfeição e a harmonia do universo. Todas as missões cumpridas, é isso que acontece. Sandra. Perguntas? Comentários? E aquela questão quando os pais não cumprem a missão da forma certa, por exemplo, porque tem gente que tem filhos, mas Bota o microfone mais não perto, cuida. senhor. Tem gente que tem filho, mas não cuida direito, tem gente que tem filho e Sim. dá o filho. Quem faz? Porque essa missão a gente entende que ela foi dada lá do lado de lá, né? Uhum. Já veio sabendo que teria isso. Sim. E aí se enquadra naquela questão anterior do plano B, por exemplo. Aí esse daqui não cumpriu a missão, mas vem outro e cumpre por ele. E aí eu já penso no caso de quem adota, por exemplo. Na missão de que adota. Mas, ó, olha só, o Sam. A missão paterna é uma missão que já vem determinada por lá. Tá? Programação reencarnatória. Ó, você vai ser pai, tal, 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 assim. Mas quando chega aqui, por conta do livre-arbítrio, ele pode cumprir aquela missão ou não. A gente não já viu em reuniões anteriores que os espíritos podem cumprir a missão ou não? Principalmente os inferiores, os espíritos mais imperfeitos, eles podem não cumprir pelo livre-arbítrio. Mas os espíritos um pouco mais evoluídos, eles sempre cumprem. A gente não já percebeu isso? Não já estudou isso? Já. A missão paterna, a gente pode cumprir ou não cumprir. De duas formas. A gente pode cumprir encaminhando os filhos para o bem, moldar o caráter, e pode não cumprir de duas formas. A missão que foi designada, a gente pode cumprir, não cumprir sem educar, depois dos filhos nascidos, e pode também recusar a ser pai, por exemplo. Sim. Entendeu? Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Bom, 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Resposta. Aqui já é outra coisa, aqui é diferente. Resposta. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. O pai tenta fazer de tudo para que o filho, pai, eu estou falando pai em conjunto, pai e mãe. Os pais, né, tentam fazer de tudo para aquele que foi entregue para ele, pelo plano maior, para que esse que foi entregue seja encaminhado para o bem. Maldade do caráter. Mas se, apesar dos esforços dos pais, eles não quiserem, aí já não é problema dos pais. Né? Já não é problema dos pais. Porque eles fizeram o que era possível e não conseguiram. Aí já fica por conta do livre-arbítrio do filho, né? Porque não quis seguir os conselhos do pai. Quantas e quantas vezes a gente não vê filhos que não conseguem, que não seguem o conselho dos pais? Tu já viste algum exemplo? Eu já vi muitos. Vários. Muitos. Vários, muitos. Então, é isso que acontece. Os pais fazem de tudo pelos filhos e, no final das contas, os filhos se desviam do caminho. E é uma tristeza para os pais, logicamente, né? Em saber e perceber que os filhos podem, com essa atitude,
podem, com certeza, com essa atitude, vão sofrer as consequências do caminho que preferiram. 583A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram este daí algum proveito? Lógico. Resposta: Deus ajuda. Lógico. Não. Ah, ah, aqui ele está falando os exemplos dos pais. Ah, sim. Sim, Deus ajuda. Ou seja, Se os pais forem, eu entendi aí, é que se os pais forem negligentes. e é o filho, Mesmo assim, ele segue o caminho direitinho, reto, tá? Eles recebem um proveito, lógico. Né? Lógico que não. Entendeu a questão agora? entendi. Sim. 584. De que natureza será a missão do conquistador, que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Resposta: as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Bom, aqui entra de novo a história do livre-arbítrio. Em reuniões anteriores, a gente viu que toda missão era para o bem. Então, nesse caso aqui, não se poderia dizer que fosse uma missão, a missão do conquistador. A conquista é uma missão, desde que ela seja revertida para o bem de quem é o missionário e daqueles que estão em sua volta. Se não for, não pode ser considerado missão, porque vai prejudicar quem está em sua volta. Livre-arbítrio. Usou daquela missão que seria benéfica e usou essa missão para o mal. O líder, né? O líder que usa do seu poder para se dar bem, como ele está dizendo aqui, e para denegrir, vamos dizer assim, não seria essa palavra, para impedir, a resposta a palavra certa é essa, para impedir que o que estão em sua volta evoluam, cresçam, isso é livre-arbítrio usado para o lado negativo. E aí não pode ser considerada missão. Aqui mesmo nesse livro, Oi, diga. Eu me lembrei, quando eu me remeto daí, à questão da Rússia. Sim. Né? Porque o presidente lá da Rússia, que está decidindo essa guerra, inclusive contra boa parte da população do país, sim, ele está agindo com o livre-arbítrio dele e está sendo instrumento para provas e expiações da Ucrânia, né? Dos ucranianos lá. Isso. Do povo que ele está pressionando. Isso. Ou seja, usa o poder para praticar a guerra. A guerra nunca foi negócio bom. Em tempo algum, a guerra nunca foi e nunca será. Uhum. Bom para ninguém. Para nenhum dos lados que guerreia. Não vai ser bom para nenhum dos lados que guerreia. Então, é a guerra o uso do livre-arbítrio negativo. Do livre-arbítrio negativo. (584A). Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava a um fim todo pessoal,
aquele que dela se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Resposta. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. É como aquela frase que Jesus falou, né, quando estava entre nós. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Então, de acordo com aquilo que a gente praticar, que a gente seguir, a gente vai receber bônus ou não. Por quê? Porque tudo gira, Sandra, em torno deste tal de livre-arbítrio. Esse tal de livre-arbítrio. É impressionante. Esse tal de livre-arbítrio é o X da questão. Verdade. Esse livre-arbítrio, ele está contido desde lá do paraíso, com o primeiro casal. Né? Bom, mas o livre-arbítrio, desde lá também, ele tem consequências. Deus chegou e disse, ó, vocês podem aqui tudo, com exceção da árvore do bem e do mal. Pronto. Já estabeleceu uma lei, uma norma, uma regra. Estabeleceu uma lei, uma norma, uma regra. Agora, vocês podem, se vocês usarem da árvore do bem e do mal, vocês morrerão. Ou seja, vocês terão consequências negativas. Morrer é consequência negativa. Aí vai depender de vocês. Isso que, né, ficou subentendido lá. E aí, o que aconteceu, a gente sabe. Usaram o livre-arbítrio mal e foi ruim para ele. Né? Morreram. Comentários de Kardec sobre a questão. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Lógico. Né? No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Então, olha só, aqui, outra coisa interessante. Além do tal de livre-arbítrio, tem uma outra coisinha muito importante que vai ajudar muito nessa história do livre-arbítrio, que se chama evolução. Os superiores, olha só, os superiores se afinizam com os gênios. Lógico, é afinidade. Afinidade. Os inferiores, imperfeitos, se afinizam com os imperfeitos. Exemplo. Uma pergunta que me passou aqui pela cabeça, que a gente não tem como responder. Quem é mais evoluído? Olha só a pergunta que me passou pela cabeça. É Emmanuel ou Joana de Ângeles? Isso a gente nunca vai saber.
A menos que eles digam, né? Ah, tá. A menos que eles digam. Mas eu acho que isso ele vai dar aquela resposta, tem vários nesse livro aqui. Uhum. Não é da alçada de vocês saberem. Opa, Ou seja, não se metam no que vocês não estão não é da nossa alçada. Foi Não é só do ponto de vocês. um lampejo que passou aqui pela minha cabeça. Mas assim, tu acha que é quem? Isso é uma opinião particular que eu não posso dar aqui, porque eu vou publicar isso aqui no YouTube. Ah, sim. Então no final, quando a gente. No final Isso, porque no final, né? ficaria, o que eu poderia dizer aqui poderia chocar alguém, algumas pessoas, tal, 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 tal. Mas isso é Certo. opinião. E a opinião a gente Sim, respeita. E a opinião particular, Sandra, a gente não dá em público. Ainda mais se a certo. opinião particular pode chocar, né, alguém. Eu Tá aprendi isso certo. com um grande mestre nosso aqui, de São Luís, espírita, né? Muito conhecedor de muita coisa, eu aprendi isso com ele. Porque uma vez ele disse assim, ó, a minha opinião em público é uma, algumas vezes, ele disse. A minha opinião em particular é particular e eu não posso lançá-la em público. A minha opinião, assim que eu faço, a minha opinião em público é a opinião da doutrina, Sim. entendeu? Mas eu posso, de repente, ter uma opinião contrária em determinadas situações. Não com relação à doutrina, mas com relação a determinadas circunstâncias, Sandra. Por isso, por exemplo, eu dizer que é fulano que é cicrano, um dos dois, pode chocar muita gente, tanto para um lado quanto para o outro. Se eu tender para um lado, ou se eu tender para o outro lado, vai chocar do mesmo jeito. Por isso não vale a pena. Pode chocar do mesmo jeito. Por isso não vale a pena. Não vale a pena. Tá certo. Porque, olha só, uma vez, essa pessoa que eu estou te falando, que eu aprendi um monte de coisa, ele, uma vez conversando só entre meia dúzia de pessoas, ele deu uma opinião com relação a uma coisa. E, coincidentemente, um dia depois, ou no mesmo dia, em uma palestra, fizeram essa pergunta para ele, uma pessoa que não estava nesse grupo. E ele deu a resposta contrária. Olha só, outra coisa, Jesus falava em público. Olha só, Jesus falava em público sobre uma coisa e por discípulos sobre essa mesma coisa ele falava um pouco diferente. Ou então fazia com que eles realmente, ó, para vocês eu vou falar o que é exatamente aquilo que deve acontecer. Eu acho que esse companheiro que eu estou me referindo deve ter aprendido a coisa com Jesus. E eu aprendi com ele. Tá? A minha opinião particular não interessa, né? O público. Agora, se alguém quiser em particular, aí é outra história. Aí eu vou dizer, olha, isso não é a opinião da doutrina. Que fique bem claro. Essa é uma opinião particular que pode estar errada. Certo? Perguntas, Sandra? Comentários? Quando terminar a aula, a gente conversa mais um pouquinho. Tá certo. Olha só, naquele estudo lá nosso, ali, Diana, algumas vezes, comentando lá, eu falei, olha, eu vou dizer isso aqui para vocês, mas em público eu não vou falar. Isso aqui não. Porque a gente nem sempre é compreendido, Sandra. E as pessoas podem imaginar que, bom, não está falando isso, que coisa mais esquisita, mais estranha. Né? Deturpa aquilo que quis dizer, né? É. Eu não posso ter uma opinião particular diferente de determinadas outras? Posso, agora. A minha opinião pode estar errada.
Né? Muito bem, Sandra. Então, vamos adiante. Tá. Continua com os comentários de Kardec. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob a sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Pronto. Então, cada um uma missão diferente. Umas mais simples, outras um pouco mais complicadas e outras bastante complicadas. E, no geral, as bastante complicadas são dadas para os espíritos superiores. Né? Para espíritos superiores. Isso, eu estou falando que cada missão tem a sua complicação. Mesmo que seja uma simples missão, tem a sua complicação. Mas para a pessoa que tem uma pequena missão e cumpre essa missão, nessa tarefa ele é um espírito superior. Agora, se a missão é simples e ele não consegue cumprir, nessa tarefa não pode ser considerado um espírito superior. Por isso, as missões elas podem ser grandes missões, dependendo daquilo que a pessoa realiza nessa missão. Apesar de, às vezes, ser missões simples, que às vezes aparece simples, mas que, olhando bem, com outra visão, talvez nem seja tão simples assim. Continuando o comentário. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Olha só. Presidir fenômenos na natureza, ó, dependendo também do fenômeno, né? Dependendo também do fenômeno. Continuando o comentário de Kardec. Os espíritos vulgares se emiscuem em nossas ocupações e diversões. Olha aqui. Isso aqui, Sandra, só acontece, né, com espíritos inferiores, imperfeitos. Porque espíritos vulgares não se aproximam de espíritos superiores, porque não vão conseguir nada. Não vão conseguir nada. Mas aqui, quem é imperfeito, opa, eles deitam e rolam. Se metem na nossa família, na nossa ocupação, nas nossas diversões, nos nossos pensamentos. Então, eles se enturmam nos nossos defeitos, se enturmam. E aí, como a gente gosta desse tipo de coisa, a gente, né, dá vazão, aí mesmo que eles se afinizam. Afinidade. Continuando, comentário. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Ou seja, não tem condição ainda, né? São imperfeitos, como ele diz aqui. E eles só vão, né, melhorar à medida que acontece os sofrimentos com eles, as angústias e tal, as decepções, aí a coisa vai começando a se configurar num caminho novo, a fim de que eles possam realmente sair da mesmice. Bom, deixa eu ver o horário, dá para a gente fazer mais uns 20 minutinhos. Dos Três Reinos, capítulo 10, aliás, 11. Minerais e as plantas, animais e o homem, metempsicose. Os minerais e as plantas. 585. Mas antes, Sandra, tem alguma pergunta, algum comentário do assunto anterior?
Eu achei muito interessante essa parte Oi? essa parte das missões, ela é muito interessante Muito para interessante. a gente tomar ciência que a gente tem a nossa missão. E aí, se a gente parte do princípio que a gente sempre tem que fazer o bem, automaticamente você já vai estar cumprindo, mesmo que você não saiba exatamente qual é. Certo. Porque é muito difícil, é só quem sabe qual é e são os mais evoluídos. Então, a gente, como ainda está lá no fim da fila, eu penso assim, eu tento aplicar o que a gente aprende, eu tento aplicar, tento raciocinar para aplicar para mim. Eu Sim, sempre tenho que pensar no bem. Claro que nem sempre a gente faz, ninguém é perfeito, mas se a exato. gente começar a raciocinar em cima disso, as coisas ficam mais claras, que nem o que a gente estava estudando anteriormente, do orar e vigiar. Como é que a gente se livra das tentações? Quando a gente tem ciência das coisas, a gente consegue aplicar, mesmo que pouco, a gente já consegue aplicar e as coisas automaticamente ao seu redor melhoram. Exato. Eu tenho sentido isso. E esse estudo aqui, ele tem me ajudado bastante nesse sentido. Ok. É isso mesmo. Sim. Os minerais e as plantas. Que pensais, 585, que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Ah, resposta: todas são boas, conforme o ponto de vista. Olha, essa aqui, essa resposta maravilhosa. Como todas, né? Como todas as respostas. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há efetivamente 4 graus. Então, olha só, que coisa interessante. Do ponto de vista, se o meu ponto de vista é material, é uma coisa. Se o meu ponto de vista é espiritual, é outra coisa. Então, dependendo do ponto de vista, qualquer um deve estar certo. De acordo com o ponto de vista da Igreja Católica, de acordo com o ponto de vista da Igreja Evangélica, de acordo com o ponto de vista do Espiritismo, de acordo com o ponto de vista do Budismo, de acordo com o ponto de vista do Umbandismo, etc., do Candomblé, do Seissanhoê, não sei o quê, eles estão certos. Eles estão certos. Por isso é que não se pode criticar. Orientar uma coisa, criticar é outra. Agora, até que cabe a crítica, desde que esta crítica seja construtiva e que alguém que está recebendo a crítica aceite a crítica construtiva, que é com o objetivo de evoluir aquele que está sendo criticado. Agora, criticar por criticar, ou então criticar para aparecer. Eu conheço uma pessoa do movimento que adora encontrar defeitos na gente só para mostrar que sabe. Sim. Só para mostrar que sabe. E por isso ele joga nas redes sociais ao invés de jogar no particular. Em vez de conversar no particular, não, ele joga na rede, né, no grupo, o grupo todinho olhar que fulano errou naquele ponto e ele sabe, né, aquilo. Muito bem. Continuando a resposta. Não, agora comentários de Kardec. Estes 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados
muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva. Limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Bom, então tem diferença nas classes. Cada classe se define por uma propriedade, né, inerente. Mas algumas classes se interligam com uma determinada característica comum. Determinada característica comum. Outro dia eu vi um expositor falando de que dos animais e o homem, só o homem é que morre. Porque ele sabe que vai morrer. Os outros animais não têm essa consciência. A planta não tem essa consciência, o animal, né, irracional não tem essa consciência. Só o homem. Como tem essa consciência? Vai morrer, pronto. E aí, tem sentido, né, o que ele falou. Aqui, ó. Lá vem aqui, ó. Questão 586. Tem as plantas a consciência de que existem? Não. A resposta. Pois que não pensam, só tem vida orgânica. Não tem consciência de que existem e não tem consciência que vão morrer. A mesma coisa deve proceder com os animais. Eles não têm consciência que existem, pode até ter uma consciência assim, que existe, né? Mas não tem consciência que vão morrer. Nem sabe, não pode saber o que é a morte. Comentários são perguntas? Tudo tranquilo, não? Bem. Bacana, né? Está ótimo. Tá ótimo. 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Resposta. Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm as sensações da dor. Ele está falando de quem? Das plantas. Das plantas. <clears throat> 588. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Resposta. Certo. Porquanto não pensa. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso opor-se. Tem consciência. Já quando não pensam, não tem consciência. Não pode pensar, né? Se não pensar, não tem consciência. Então, é algo mecânico, é algo puramente material. 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha, com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas de faculdade de pensar, se têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constitui a transição de uma para a outra? Resposta. Tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam. Por conseguinte, carecem de vontade.
nem a ostra que se abre, nem os ovos que pensam, nem apenas o instinto cego e natural. Ó, resposta dos espíritos. Então, se não pensam, não tem como sentir alguma coisa. Não tem como. Estão totalmente desprovidas de consciência. O que acontece é algo mecânico. Eu vi uma vez uma palestra do Divaldo, é que ele fala a respeito das atividades animais. Por exemplo, o pássaro construindo um ninho. A mãe loba, a mãe chimpanzé, né, protegendo o filhote tanto de mamar. Tudo isso é instintivo. Mas os animais, estou falando dos irracionais, eles fazem a coisa tudo do mesmo jeito. Não muda. O homem não inova. O homem pode fazer uma coisa de um jeito, depois ele faz de outra coisa. Isso simboliza inteligência e consciência. Quantas vezes eu estou aqui trabalhando, eu encontro uma forma de fazer a mesma coisa de outro jeito. Aí no computador a gente muitas vezes percebe isso. Posso fazer assim, posso fazer daquele outro jeito, que vai dar o mesmo resultado. Né? Isso significa o quê? Inteligência, que sabe raciocinar e buscar soluções para o mesmo objetivo. O que são as religiões? Soluções para o mesmo objetivo. Caminhos para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo das religiões? Elevar o homem. Fazer o homem evoluir, melhorar. Todas pensam isso, todas fazem assim. Mas são caminhos diferentes. Comentários de Kardec. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos, para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva. Os movimentos de nenhum modo implicam necessidade de percepção, e ainda menos da vontade. Assim como o nosso corpo tem funções mecânicas que a gente nem sei se apercebe, é a mesma coisa. Então, aquilo lá que é feito com os animais, com as plantas sensitivas e etc., tudo é automático. Não tem raciocínio para fazer aquilo. O estômago funciona automaticamente, a gente nem percebe. O coração também. O cérebro, o fígado, os intestinos, a gente não percebe. Só vai perceber, algumas vezes, os efeitos dessa ação mecânica desses órgãos internos e os externos também. Né? Então, é assim que a natureza age. 590. A última. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes passa a ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Que lhes passa, não, que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Resposta. A. Se quiseres, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto. Então, afinidade é uma coisa,
E instinto é outra totalmente diferente. Muito bem. Eu achava que nos animais tinha o mínimo de vontade, mas eu acho que depende dos animais também, porque dentro da classe de animais tem vários, né? É. E aí, E ele está nessa questionamento aí, ele está falando de uma maneira geral. De uma maneira geral, é o instinto mecânico mesmo. de forma geral, Mas eu creio que mais para frente ele deva delimitar isso, separar isso, é, porque na classe animal tem, até chegar a gente, né? Tem, vai subindo, subindo a classe evolutiva até chegar na gente. Eu acredito que tenha animais ainda, que, entre aspas, irracionais, que têm o mínimo de possibilidade de escolher. sim, sim, é isso mesmo, Sandra. A gente viu um pouquinho antes da leitura, ainda agora, hoje, na leitura, que os animais têm uma inteligência. Olha só, eu gravei bastante isso aqui, ó, no texto que a gente leu hoje. Os animais têm inteligência instintiva. Porque eu ouvi o Divaldo fazendo uma palestra com relação àquela experiência que dois alemães fizeram com os chimpanzés, com banana dentro da jaula, aí, umas varas e tal, aquela história toda, e que o chimpanzé descobriu que ele, acoplando uma vara na outra, ele conseguia pegar as bananas. Né? Porque só com uma ele não conseguia, ficava muito alto. E com a outra também não. Então ele ficou ali, jogou as varas no chão e ficou ali, como se estivesse, entre aspas, pensando. Olhava para a banana, olhava para as varas, doidinho para comer uma banana. Aí começou a manusear as varas. De repente ele descobriu que uma encaixava na outra e tornava a vara mais comprida. E com isso ele encaixou, né? Derrubou a banana e comeu. Ele disse que isso era um insight. Os animais têm esse tipo de coisa, insight. Parece, é uma espécie de intuição. Uma espécie de intuição. E esse insight, como os humanos também têm, nós também temos, nos ajudam muitas vezes, insight ou intuição, nos ajudam muitas vezes a sair de algumas enrascadas. Sim. Muitas enrascadas. Muito bem, Sandra. Nós encerramos aqui com essa questão 590 e a partir da próxima reunião nós já vamos iniciar com esta aqui. Muito bem, comentários, Nossa, já perguntas? passou mais da metade, né? Oi? Passou bem mais da metade já do livro. É, nós estamos chegando bem, estamos andando bem. Que Até bom, porque é difícil a gente não ter reunião no nosso dia. sim. Aí a gente aproveita um bocadinho bom. E a gente aproveita o tempo. Eu acho bom que a gente consegue aproveitar o tempo para focar no estudo mesmo, No provavelmente assunto. disso. Não desviando a atenção do assunto, etc. É isso mesmo. O importante é a gente focar naquilo que a gente está reflexionando. Bom, nós vamos fazer a prece final, depois a gente continua para aquele papo que a gente ficou de fazer depois, certo? Tá bom, tá Faz a joia. prece para nós, Sandrinho. Faço sim, vamos lá. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito grato nós estamos por essa oportunidade que tu nos dá de ter contato com essa doutrina, de ter contato com essa obra que nos esclarece, que nos guia, que nos orienta, ter um bom comportamento, sempre em busca da nossa evolução espiritual e moral. Agradecemos sempre a presença dos nossos irmãos que nos orientam nesse trabalho, estão aqui para que possa nos ajudar no entendimento de cada questionamento proposto. Agradecemos, dando as boas-vindas também para os irmãos que aqui se encontram e
se encontram para aprender, se encontram para aliviar alguns sentimentos pesados que estejam trazendo consigo, que eles possam sair aqui melhor do que chegaram. Pedindo, Senhor, que essas energias boas, esse tudo, se estendam onde quer que a gente vá, que possa ajudar as pessoas que, porventura, a gente encontra, que elas possam se beneficiar desse momento de paz e harmonia, que ele permaneça com a gente ao longo da semana. Dessa forma, pedimos paz, dia para o planeta, para as mentes dos nossos líderes mundiais, que possam ter o discernimento, ter boas atitudes, e pensar principalmente no próximo, não interesse particular. E assim eu finalizo, agradecendo mais uma vez e dando por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja.